Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com uma unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, e para libertar os oprimidos, e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele, e então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem na Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos convidados pelo Senhor nessa noite de graça, porque hoje a igreja em todo o mundo, no calendário da igreja, se celebra a Epifania do Senhor. Por que em alguns países as solenidades são transferidas para o domingo? Porque no domingo é o dia do Senhor e também no domingo nós, praticamente a maioria de nós, não trabalhamos. É o dia que é o descanso. Para que os cristãos vivessem o preceito da Epifania, era necessário que as autoridades civis decretassem em cada uma dessas solenidades um feriado, e não é o caso. Então a igreja, para beneficiar os fiéis, para levá-los ao entendimento da importância de cada uma dessas solenidades, de cada um desses momentos fortes da graça de Deus na vida da igreja, ela transfere, como é o caso aqui do Brasil, para o domingo, como é o caso da solenidade de São Pedro e São Paulo, que tem um dia específico. A Epifania, ela é passada para o domingo. 1º de novembro, que é dia de Todos os Santos, é passado para o domingo, para que nós todos nos reunamos para celebrar esses momentos tão importantes na vida da igreja. E o que nós vemos no Evangelho? Exatamente uma epifania. Jesus se revela. Jesus vai até a sua cidade de origem, até Nazaré, na Galileia. Ele entra no sábado na sinagoga, e era uma prática. O presidente da liturgia da sinagoga, ele dava num dado momento, depois de terem feito os ofícios, lido os salmos, de terem vivido aquele momento intenso, ele dá a palavra. Ele poderia indicar alguém para que lesse a palavra e pudesse também explicá-la. Uma pessoa entendida nas Escrituras. E Jesus se levanta e vai até o lugar, e a ele é entregue o livro do profeta Isaías. E ele abre o livro do profeta Isaías no capítulo 61, nos versículos de 1 a 2. E ele lê esse texto messiânico. Ele se direciona de volta para o seu lugar e ele diz: hoje esta palavra se cumpre. Ele está se revelando como o Messias de Israel. Ele está se revelando como Salvador. Ele está se revelando como aquele que o próprio texto do profeta Isaías vai trazer a realidade pela qual ele veio. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com uma unção para anunciar a boa nova aos pobres. Ele é a própria boa nova, Ele é a boa notícia. E todos os atos de Jesus são boa nova, são boa notícia. As palavras de Jesus são boa nova, são boas notícias. Quando alguém, um pecador, se encontra com Jesus no Evangelho, ele encontra com a boa notícia do perdão, como Zaqueu,
como Mateus na coletoria de impostos, como aquela mulher trazida até ele, não é, porque tinha cometido adultério. E aí nós poderíamos olhar para Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes, e encontra exatamente a misericórdia, encontra exatamente o amor que São João está dizendo na carta que nós acabamos de escutar, nesse capítulo 4. Deus nos amou primeiro, antes mesmo de que nós o amássemos, Ele nos amou. Antes mesmo de que nós existíssemos, Ele já havia nos amado. E de que forma Deus nos amou? E aí a revelação, a epifania de nosso Senhor nos mostra exatamente isso. Deus nos ama nele, no Filho. Deus nos ama em Jesus. É um texto que eu cito, que é um dos textos que eu mais gosto na Escritura Sagrada, no Evangelho, quando João vai dizer, o João da primeira carta é o mesmo João do Evangelho, o João Evangelista é o mesmo João do Apocalipse. Ele vai dizer assim: de tal forma Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso precisa martelar na nossa cabeça. Esse é o capacete da salvação, que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios. Num tempo onde nós somos assolados na nossa mente por tantas realidades negativas, ruins, nós precisamos revestir-nos do capacete da salvação e proclamar a palavra sobre as nossas mentes. De tal forma Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que me acompanha de casa agora pela Canção Nova, nós precisamos ter consciência desse amor. Nós fomos amados antes mesmo de nós existirmos. E na verdade a sua existência é uma prova do amor de Deus. Deus quis você. Deus pensou em você. Você e eu viemos do pensamento eterno de Deus. Deus desejou a cada um de nós. Qual é o dia do seu aniversário? 7 de outubro, meu, de 1976. Naquele dia, torna-se concreto na minha família, diante dos olhos dos meus pais, dos meus parentes, a realidade de um amor eterno, de um pensamento eterno, que se torna realidade, que entra no tempo. Deus que pensou em mim, Deus que me desejou. Eu nasci, eu sou obra do amor de Deus. E mesmo que no decorrer da minha história, na sua vida, na minha vida, nós tenhamos nos desviado, nós tenhamos abandonado a Deus, nós tenhamos até desacreditado desse amor, hoje essa liturgia nos revela. Jesus diz: cumpriu-se hoje o que está escrito na Escritura, que eu acabei de proclamar. Eu sou o amor encarnado. Eu sou o amor que desceu da sua condição divina e assumiu a natureza humana por amor, para justificá-la, para transformá-la. Eu sou o amor e eu vim para vencer o mundo, eu vim para vencer o pecado, eu vim para vencer a morte. O último inimigo a ser destruído foi a morte, porque ele matou a morte com a ressurreição. É esse amor que João vai dizer para nós: nós somos mentirosos se nós dissermos que amamos a Deus e odiamos ao nosso irmão. Porque a diferença do cristianismo para o restante das outras religiões é que o nosso fundador, aquele que fundou a nossa religião, é o Deus encarnado. Ele morreu, ele deu a sua vida. Olha em todas as religiões estabelecidas sobre a face da terra e veja se algum dos fundadores morreu pelos seus discípulos. Não, o nosso fundador, mas nosso Deus morreu por nós. Ele se rebaixou, Ele assumiu a nossa natureza humana e Ele nos ensinou a amar. Ele perdoou aos seus inimigos. E hoje Ele está dizendo que se eu e você dissermos que nós amamos a Deus e odiamos ao nosso irmão,
nós somos mentirosos. E ele está dizendo: o amor que você diz confessar a mim, que você me ama, ele tem que ser traduzido no amor ao próximo. É por isso que ele coloca lá uma realidade que parece muito difícil: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem, abençoai os que vos amaldiçoam. Porque a religião cristã é a religião do amor. E quanto mais nós nos degladiamos no nosso meio, quanto mais cresce no meio de nós a divisão, as disputas, essa linguagem violenta com a qual nós nos referimos uns aos outros, mais nós vamos traindo aquilo que é a religião cristã, fundamentada no amor. O outro que pensa diferente de mim não é meu inimigo, ele é meu irmão. E aqui o texto vai dizer, é muito claro que São João vai dizer: todo aquele que crê em Jesus que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. O chamado é para que nós amemos a Deus e amemos o próximo. Eu trouxe aqui, na colinha que eu fiz para a homilia de hoje, algo que São Jerônimo diz em relação a São João. São Jerônimo diz assim, falando sobre os últimos anos de vida de São João, que escreveu essa carta: sendo já muito velhinho, dizia sempre o mesmo aos fiéis: meus filhos, amai-vos uns aos outros. Em certa ocasião, perguntaram-lhe o porquê de sua insistência. Perguntaram para São João. Diz São Jerônimo: ao que respondeu com essa sentença digna de João: porque é o preceito do Senhor. Por isso que eu repito, por isso que eu insisto, por isso que eu digo: amai-vos uns aos outros, porque é preceito do Senhor. E se este só se cumpre, basta. Se nós cumprirmos esse preceito, amarmos a Deus e amarmos ao próximo, já é suficiente. Basta. Nós já estamos na graça, nós já estamos no caminho, nós já estamos vivendo aquilo que foi estabelecido para Deus. Meus queridos, minhas queridas, os cristãos são a alma do mundo. E o que converteu os pagãos no início da igreja era o amor que se via presente no corpo de Cristo, no meio da igreja. As pessoas de fora, os pagãos, passavam e olhavam e diziam: vejam como eles se amam. Hoje a gente não é capaz de suportar o defeito do outro, a fraqueza do outro. Hoje a gente é tomado de um espírito de crítica, de um espírito de condenação, que desdiz quem nós somos. Nós somos o povo que deve amar, inclusive os inimigos. Nós somos o povo que deve abençoar, inclusive aqueles que nos amaldiçoam. Nós somos aqueles que temos sobre nós um chamado profético: amar. O mundo precisa ver que nós nos amamos. O mundo precisa ver que nós amamos até os nossos inimigos. Eu preciso concluir por causa do horário, mas me veio agora à memória uma situação que aconteceu lá em Lorena. Uma senhora que antes de eu entrar para a Canção Nova, eu assistia no canal do Boi. A Canção Nova ainda não tinha o canal 24 horas, mas a gente alugava lá no canal do Boi, na parabólica. A Canção Nova alugava um horário. E eu via na quinta-feira de adoração aquela senhora encurvada, indo atrás de Jesus. Eu falava: nossa, como que ela ama o Senhor. Deve ser difícil para ela, deve sentir muitas dores na coluna. E depois eu fui conhecer a história daquela mulher, e aí eu entendi que ela amava mesmo Jesus. O filho dela foi assassinado brutalmente. E por amor a Jesus, ela resolveu visitar o assassino na cadeia. E ao visitá-lo, ela olhando nos olhos dele, disse para ele: eu perdoo você, porque o Jesus que eu adoro me ensinou a perdoar. E eu digo para você, o Jesus que me amou e que eu experimento o amor dele na minha vida, me faz a partir de agora adotar você como meu filho.
E ela adotou o assassino do filho dela como o próprio filho. E ela levava para ele material de higiene, roupa, alimento, em todos os anos que ele ficou preso na cadeia pelo assassinato do filho dela. Nossa, eu cheguei no extremo para dizer, quando eu vi aquela mulher adorando a Jesus Eucarístico na quinta-feira na Canção Nova, eu via que ela tinha muito amor. E quando eu conheci a história dela, eu vi que realmente ela amava a Deus, porque ela cumpriu exatamente o que João diz. João diz que é impossível dizer que é impossível falar que nós amamos a Deus a quem nós não vemos e odiamos o nosso irmão e não amamos o nosso irmão a quem nós estamos vendo. Então hoje é a liturgia da revelação. É a liturgia onde Jesus está se revelando como Salvador. Mas é a liturgia onde Ele está dizendo: ei, você que está aqui na missa clamando por milagres, você que acompanha de casa, você que vai ter acesso a essa homilia, eu preciso que você seja profeta do amor no século 21. Eu preciso que a minha igreja volte ao amor no século 21. Eu preciso que a minha igreja volte a se amar, a se respeitar nas pastorais, nos movimentos e em toda a sua estrutura. Porque o mundo só acreditará em mim se vocês forem profetas do amor. Se o povo que está lá fora, que não me conhece, ver que vocês se amam, eles serão atraídos a mim, diz o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o amor. Traz a sua mão sobre o seu coração e diga: Senhor, me ensina a amar. Me ensina a amar. Com o seu amor. Com o seu amor. Me ensina a perdoar. Me ensina a perdoar. Com o seu perdão. Com o seu perdão. Me ensina a viver. Me ensina a viver. Verdadeiramente como um cristão. Verdadeiramente como um cristão. Sobre essa terra. Sobre esta terra. E aí sim. E aí sim. A minha fé. A minha fé. Que é uma fé pautada no Senhor. Vencerá o mundo. Vencerá o Porque mundo. o mundo ensina a odiar. Porque o mundo me ensina o mundo a odiar. ensina a divisão. O mundo ensina o mundo a divisão. ensina que quem pensa diferente de mim é meu inimigo. O mundo ensina que quem é diferente de mim é meu Mas inimigo. o Senhor me ensina a amar. Mas o Senhor me ensina a amar. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Porque foi assim que o Senhor me amou. Porque foi assim que o E Senhor é me assim amou. que o Senhor me ama. E é assim que o Senhor me ama. Amém. Amém.